Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal aqui neste domingo, 8 de março de 2026, né? Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres desse Brasil, inclusive a minha que está aqui pertinho me olhando, enquanto eu estou aqui fazendo essa análise, não é? Ela deu risada agora. Então, parabéns a todas as mulheres aí que acompanham o canal, do nosso Brasil, tá? Felicidades neste dia de vocês. Bom, aqui, infelizmente, né, o assunto ainda é a guerra, porque a guerra está entrando numa nova fase agora, né? Israel está dizendo que a guerra está entrando numa nova fase, tá? Que vai continuar atacando, né, principalmente ali o sul do Líbano, onde tem o pessoal do Hezbollah. Né? Matéria que saiu, por exemplo, no R7, diz que a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã já deixou 1.200 mortos em uma semana. Ontem completou uma semana da guerra. Né? O conflito no Oriente Médio ampliou a presença de forças estrangeiras em toda a região e elevou ainda mais o risco de uma escalada muito maior. Esse é o grande perigo, né? Por quê? Porque o Qatar já está alertando todo mundo. Ó. O que tem? Saiu uma matéria no jornal Zero Hedge norte-americano que diz o seguinte, ó. O Kuwait reduz a produção de petróleo. E o Qatar está alertando que o caos no Estreito de Hormuz pode causar um choque global, né, na situação nos preços do petróleo, como houve, né, lá em 1973, o primeiro choque do petróleo, depois em 1978, né, aquilo atingiu o Brasil em cheio e nós estávamos em pleno governo militar. Né, o primeiro foi com o general Ernesto Geisel e depois, no final do governo Geisel, já com o Figueiredo para assumir. Não é? Então o que diz aqui, segundo o jornal Wall Street, é uma matéria que saiu lá, o Kuwait já está reduzindo a produção de petróleo bruto depois que os parques de tanques de armazenamento já começaram a ficar cheios, ou seja, não está escoando, não passa pelo Estreito de Hormuz, então não adianta ficar produzindo, não tem mais onde armazenar, não é? Então ele diz, já que o petróleo não podia mais ser carregado em navios petroleiros de grande porte e transportado pelo Estreito de Hormuz. São centenas de navios que estão dos dois lados do estreito parados, né? Os que estão vazios, que estão indo buscar petróleo, que não conseguem entrar, né? No Golfo ali, e os que não conseguem sair, que estão cheios de petróleo e não conseguem fazer a entrega, né? Ó. Fontes afirmam que o membro fundador da OPEP, o Kuwait, né, está agora avaliando reduções mais amplas na produção e no refino do petróleo bruto, potencialmente limitando todas as operações apenas à demanda interna, com uma decisão esperada
alguns poucos dias, né? Ó. O analista da UBS, a analista, né, o nome dela é Nana Antiedu, observou que os contratos futuros do petróleo Brent, os contratos futuros, né, subiram para $91 por barril após essa reportagem que o Wall Street Journal publicou, dizendo que o Kuwait já está reduzindo a produção de petróleo, né? E o Qatar alertando, olha, isso pode causar um caos, não precisa do Qatar alertar, que a gente já sabe, né? O ministro da Energia do Qatar, Saad Al-Kaabi, disse ao Financial Times que, abre aspas, o que ele falou? Esperamos que todos que ainda não declararam força maior o façam nos próximos dias, caso essa situação persista. Todos os exportadores de petróleo da região do Golfo terão que declarar força maior. Além disso, o Iraque, né, já havia reduzido a produção de petróleo pela metade logo no início dessa semana, com 3 dias de guerra, enquanto o próprio Qatar fechou usinas de liquefação de gás. Não. O armazenamento é limitado no Oriente Médio. E a única solução para evitar o transbordamento destes navios-tanque é reduzirmos a produção. Quem disse isso foi o Giovanni Stalnovo, que é um analista de commodities da UBS. Quanto mais tempo o estreito permanecer fechado, mais barris de petróleo bruto e derivados ficarão indisponíveis, o que levará os preços a patamares muito mais altos, né? Então, os governos devem estar realmente bem preocupados, porque isso vai causar muita inflação, principalmente no Ocidente, ou no quem é dependente do petróleo, né, do Oriente Médio. A China é uma das mais atingidas, né? E, como eu disse aqui no canal, faz parte dessa guerra híbrida entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos já garantiram basicamente a produção, né, de petróleo, eles já são autossuficientes e ainda garantiram a da Venezuela. Então, eles têm muito petróleo até para vender, principalmente pela Venezuela, né? Que eles agora estão administrando os campos petrolíferos da Venezuela. E o petróleo subindo de preço é vantagem para os americanos, para os russos. Quem é que perde com isso? A China, uma das que mais perdem com isso, né? Então, vocês começam a perceber que existe um componente forte nessa guerra híbrida contra Estados Unidos e China, agora usando o palco da guerra entre Irã contra Israel, né? Então os americanos no meio, usando isso também para afetar a economia chinesa, não é? E a guerra prossegue, ó. As últimas notícias da guerra, o que diz aqui, ó: ataques se espalham por todo o Oriente Médio, ó, e a guerra já deixa mais de 1.200 mortos. Em uma semana, ó, o conflito no Oriente Médio ampliou toda a presença de forças estrangeiras na região e elevou o risco de uma escalada ainda maior da situação. Deixa eu colocar tem até um áudiozinho aqui do R7 falando sobre essa semana da guerra, né? Sobre o estrago de uma semana de guerra. O Trump está dizendo que toda a marinha iraniana já foi embora e que o Irã tem que se render. Os iranianos dizem que não vão se render, pelo menos ainda, né? Apesar de que essa última madrugada eu andei postando vários videozinhos, né, do canal Informante, que traz bastante coisa online real time. Os americanos e os israelenses sapecaram essa madrugada o Irã, né? Teherã foi fartamente bombardeada essa madrugada. Vamos ouvir aqui esse áudiozinho do R7 para ver o que ele está dizendo. Ó. A matéria é de ontem no final da tarde. Ó. Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã deixa 1.200 em uma semana. Entenda ponto a ponto. Notícias R7. Leia aqui o resumo da notícia. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã completa uma semana, resultando em mais de 1.200 mortos e intensificação da tensão no Oriente Médio. Os Estados Unidos e Israel realizaram um grande ataque conjunto ao Irã, levando à morte do líder supremo Ali Khamenei e à nomeação de um interino. O Irã respondeu com ataques a vários países do Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos enfrentaram baixas entre suas forças e retaliaram afundando um navio de guerra iraniano.
Países europeus mobilizam recursos para proteger aliados, com reforços da França e Reino Unido na região após ataques iranianos. Produzido pela R7A, a inteligência artificial do R7. Bom, o Trump já andou dizendo que ele não quer a ajuda do Reino Unido. Ele sabe, né? Aquela análise que eu fiz há 2 ou 3 dias atrás, ele sabe que se esse pessoal entrar na guerra, eles vão entrar para quê? Para prorrogar a guerra. E não pode prorrogar a guerra porque vocês já estão vendo aí, a gente está falando sobre esse problema que o Catar está alertando, que o Estreito de Hormuz não pode ficar muito tempo fechado, que vai causar um caos aí na produção do petróleo. Já está causando. Esse caos vai ser muito pior se o Estreito ficar muito mais tempo fechado, né? Então, qual que é a intenção dos ingleses, dos franceses e alemães aí, que eu já tinha dito na análise passada, que já, assim como eles estão protelando a guerra da Ucrânia, né, para os donos do mundo, que essa é a vantagem que os donos do mundo querem obter, né, a grande crise advinda dessa guerra, agora eles também vão usar esse palco aí, Estados Unidos, Irã e Israel, né, para tentar provocar uma grande crise vinda daí. Então, para isso, eles têm que prorrogar a guerra. O Trump já disse não para o Reino Unido. A princípio, não tem nenhuma matéria sobre o que ele possa ter dito à França, né? Não disse nada à França ainda, mas muito provavelmente vai falar alguma coisa, porque o Macron também está dizendo que vai entrar. Bom, uma outra matéria do G1 diz que Israel anunciou uma nova onda de ataques contra a infraestrutura do que ele chama de um regime terrorista do Irã, né? Bombardeiros fortes acontecem em Teherã. Essa madrugada foi terrível para quem mora lá, né? A capital iraniana e Isfahan também, a terceira maior cidade do país. Nesta sexta-feira, dia 6, um comandante sênior foi alvejado, né? As IDFs, que são as Forças de Defesa de Israel, anunciaram que iniciaram uma nova onda de ataques contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teherã, a capital do Irã, e Isfahan, a terceira maior cidade do país, nesta sexta-feira, ontem, né, anteontem, na verdade, e também no sábado. Essa nova onda tá pesada. Foi sexta de madrugada para sábado e também sábado de madrugada para hoje, que eles continuam aí, tanto americanos quanto os israelenses, atacando fortemente, né? Agora, o mais estranho aqui, pelo menos o que eu notei, né, é o site, o G1, chamando, né, usando a expressão aí, a regime terrorista de Teherã, né? Vocês começam a reparar, então, que a mídia está mudando a sua posição, né? A mídia tem aquele caráter de ficar em cima do muro e olhar para o lado que ela considera mais forte. Eu não vou dizer que ela se vende, ela trabalha em prol, né, de uma certa maneira, né, ela se vende também para aquele lado que ela considera mais forte, né, que pode gerar mais lucro para ela, mas já está percebendo que as coisas estão mudando. E para aqueles mais perceptivos, começam a entender que a postura da mídia está mudando, principalmente aqui no nosso Brasil, que eu já disse que até a Copa do Mundo, ou mais precisamente aí até o dia 4 de julho, que é o dia da independência norte-americana, que eu acredito que os americanos devem ter determinado esse deadline para as coisas mudarem no mundo. E o Trump está dizendo que o regime cubano também vai cair. Ou seja, né, nós temos aí, estamos quase chegando aí no meados ali de março, né, no meio de março, mais uma semana estamos no meio de março, mas considera 20 dias de março, né, mais abril, maio, junho, ou seja, estamos a menos de 4 meses de uma grande mudança. E essas mudanças, né, essa grande mudança vai acontecer paulatinamente nesses meses, né? Estou dizendo, fica de olho nas notícias, acompanha o celular, porque as coisas estão mudando numa velocidade muito grande, né? Aí a Infomoney, ela está dizendo aqui o que marcou o 7º dia de guerra no Oriente Médio, né? A guerra no Oriente Médio completa uma semana, ontem, né, sábado, e não há sinal de arrefecimento destes ataques, muito pelo contrário. As autoridades americanas e israelenses ainda estão intensificando muito mais os bombardeios. Está muito mais forte ainda.
Então, nestes últimos 2 dias, Israel e os americanos, né? Bom, Israel está bombardeando Beirute, também a capital do Líbano, e é só Israel. Mas junto com os americanos estão bombardeando Teherã, né? Os americanos não estão envolvidos aí a princípio atacando o Líbano, não é um problema norte-americano, né? E na sexta-feira, o jornal americano, o Washington Post, revelou que os iranianos estão usando o serviço de inteligência russo, né? Para descobrir onde que estão as forças americanas, como elas estão se movimentando, como elas estão fazendo para atacar o país, né? Estão tentando se antecipar, né? Já o Joint Maritime Information Center, que é uma organização chamada JMIC, Grupo Multinacional de Monitoramento Naval, que é focado no Oriente Médio, informou que o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz, lá, esse é o perigo, entrou numa pausa total, sem registros de transporte de petróleo já nas últimas 24 horas, ou seja, parou totalmente, né? É por isso que o Catar, aí os líderes do Catar estão avisando, olha, não pode ficar fechado tanto tempo assim, a gente já teve que parar a produção, o preço vai começar a disparar, né? Mas volto a dizer, pelo menos a princípio, para os americanos e os russos, isso é uma jogada, né? Vai aumentar o preço do petróleo, eles têm de onde tirar, né? Eles não vão ter problema com transporte, né? Então apenas os clientes dessas nações aí é que vão sofrer, né? E o Brasil ainda, né, ainda não tem tanto problema, mas é porque já é autossuficiente, mas aumentando o preço aumenta aqui também, aumentando no mercado internacional aumenta aqui também. E como todo mundo sabe, é componente de custo para tudo, né? Então é supermercado mais caro com certeza, né? Já uma outra matéria da BBC News diz que o tráfego no Estreito de Hormuz caiu, que é estratégico para o petróleo, já caiu em 90%. Uns dizem que é 100%, agora aqui 90%. A guerra no Oriente Médio entra no seu 7º dia, com notícias de novos ataques de Israel contra o Irã. O conflito começou no sábado 28/2, né, após o assassinato do líder supremo iraniano, não começou com explodindo os escritórios dele, né? E segue então 7 dias. Israel anuncia uma nova fase de ataques. Após os norte-americanos e Israel intensificarem seus bombardeios, o chefe do Estado-Maior da IDF afirmou que estão avançando para uma próxima fase da operação contra o Irã, contra Teherã, insistindo que irão desmantelar ainda mais o regime e todas as capacidades militares dos iranianos. O tenente-general Eyal Zamir, israelense, diz que Israel e Estados Unidos têm isolado estrategicamente o Irã e o levado a um ponto de fraqueza sem precedentes. Eles afirmam ainda que por 6 dias, ou 7 dias, melhor, né? Completados 7 dias, Israel tem atacado o Irã sem interrupção e que a operação está prosseguindo dentro do ritmo planejado, né? Pelo menos o que anunciou Donald Trump é de 4 a 5 semanas. Então não tem muita novidade não, mais um fim de semana de muito ataques, não é? A gente assusta um pouco com essa história que o Catar está afirmando, né, avisando todo mundo que o caos no Estreito de Hormuz pode causar um choque global, choque no preço do petróleo, choque de inflação, choque na economia global, e o nosso medo, né, é que isso acabe impactando o dólar norte-americano e que os globalistas atinjam o seu objetivo, né, que é destruir o dólar norte-americano. Isso, se ocorrer, obviamente que vai impactar ali na presidência dos republicanos, do grupo MAGA, né, que está no poder aí da Nova. Então, na fase mais implícita aí da guerra do cume da montanha, no seu nível mais alto, os globalistas estão atacando a Nova, tentando usar essa guerra aí para desmantelar o dólar norte-americano de uma vez, e eles atingiriam os seus objetivos, né? Todo mundo sabe que está acompanhando o nosso canal, eles estão fazendo um grande esforço para controlar as bolhas aí, as dívidas
que estão muito grandes, principalmente nos Estados Unidos da América, né? Que já tem aí uma dívida interna de 200% praticamente do seu PIB, né? Então, esse é o nosso grande medo aqui, a gente acompanha com uma certa, né, digamos assim, tensão toda essa situação, todos os mercados, porque eu imagino que o Donald Trump e sua equipe eles estão entendendo que eles também não podem, né? Eles têm que resolver rápido essa situação para liberar o estreito, fazer escoar aí toda essa produção, não pode deixar parar por muito tempo não, pelo amor de Deus, né? Então, enfim, é isso. E para que isso aconteça, tem que evitar a entrada na guerra então do Reino Unido, da Alemanha e da França, né? Agora, o Irã atirou, né, acertou uma base inglesa, né, do Reino Unido no Chipre, que já não é mais no Oriente Médio, é na Europa, provocando essa situação de entrada do Reino Unido na guerra e, né, coisa que a gente imagina que não pode acontecer. Enfim, a situação está tensa, gente, não está tão fácil. E é num momento em que no nosso Brasil aqui a gente já vê as coisas mudarem, né? Os algozes do nosso povo já estão passando a ser perseguidos, né? Sentir o gosto do que é a perseguição midiática, né? Do que é, e pagarão um preço alto pelo que fizeram em breve, né? Não vai demorar muito. Acho que a situação no Brasil aí vai se resolver mesmo nesse período pré-eleitoral. O povo, né? Acredito que o povo vai ficar farto, vai ficar de saco cheio e vai chegar à conclusão que tem que resolver essa pendenga logo. Vai votar na oposição em massa, né? Mas para isso a gente precisa que o Donald Trump, né, que o MAGA, eles consigam ainda segurar toda essa crise global, né? Pelo menos aí até as nossas eleições, né? Se Deus quiser. Então é isso, gente. Não tem muitas informações novas hoje, é mais isso aí. É mais um dia na guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, mais um dia na guerra do cume da montanha. Segue o jogo, tá? A gente volta amanhã com mais notícias, caso ocorram, né? Mais análises. Eu quero agradecer todo mundo que colabora financeiramente com o nosso canal, que se não fosse por essas pessoas a gente não poderia mais prosseguir com esse trabalho, que é bem desgastante, né? Demanda muito tempo, muito esforço. A gente está postando o dia inteiro nos grupos do Telegram, todos os dias aqui no YouTube, no X, no site, né? Então, muito obrigado àqueles que colaboram, e se você puder, quiser colaborar conosco, segue aí o número da conta no Bradesco e a chave do Pix, eu agradeço imensamente. Um grande final de domingo para todos vocês, felicidades para as mulheres, né? Hoje é o dia delas, e a gente volta amanhã. Uma excelente semana para todos também. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado, e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.